Eu recebo hoje aqui Murilo Bustamante, que é promotor de justiça, coordenador de meio ambiente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Doutor, há pouco falávamos da participação do Ministério Público desde o início num processo de uma obra, de uma intervenção em qualquer parte da sociedade, em qualquer ação da sociedade, uma obra que seja pública, feita por um órgão público ou feita por um parceiro privado. Qual é o momento exato que entra o Ministério Público para que não haja interrupções longas e que normalmente encarecem a obra, além, evidentemente, de atrasarem? Geralmente essas questões surgem nas hipóteses de licenciamento ambiental, que é feito pelo órgão ambiental integrante do Poder Executivo. E, por sua natureza, ele tem uma presunção de legalidade, uma presunção de legitimidade, que impede o seu controle prévio. O que eu quero dizer? Não cabe ao Ministério Público, por exemplo, quando o empreendedor propõe um projeto, ele manifesta o interesse em realizar um projeto, o Ministério Público vir de imediato impugnar ou questionar esse projeto. Esse projeto vai ser submetido ao órgão competente, ao órgão ambiental competente. E no curso do processo de licenciamento, várias vão ser aquelas fases em que o órgão ambiental vai praticar um ato administrativo. Ele vai emitir um termo de referência para a elaboração do estudo de impacto ambiental. Ele vai admitir o estudo de impacto ambiental como completo, como apto a ser analisado. Ele vai realizar uma audiência pública e, ao final, ele vai emitir a sua licença ambiental. Cada fase dessa pode ser submetida a controle. Cada fase dessa, cada ato que o órgão ambiental pratica, pode ser submetido ao controle. E o Ministério Público pode aí atuar, intervir, impugnar ou cooperar com o seu aperfeiçoamento. Pela lógica, uma prefeitura, o Estado ou a iniciativa privada, que normalmente é o parceiro que realiza a obra, tem um projeto. Esse projeto é apresentado ao órgão licenciador, que evidentemente tem todas a legislação específica para aquela determinada coisa. O Ministério Público entra em que momento? Depois que há a licença prévia ou não? Ele pode ingressar sempre que houver um ato administrativo praticado. Porque não raro, às vezes, o Ministério Público vai contra o próprio governo, o órgão licenciador que comete o equívoco. Porque, em tese, deveria evitar o equívoco. Certo, cabe a ele analisar as condições de exercício da atividade. O que acontece? Um histórico de deficiências, de corrupção, de ineficiência dos órgãos públicos, um histórico na nossa sociedade, levou ao descrédito desses órgãos públicos. Então, isso gera, naturalmente, uma série de questionamentos. Se os questionamentos são feitos apenas com base nesse descrédito, ou seja, não se permite que o órgão executivo venha exercer suas funções, aí nós estamos incorrendo num grande equívoco. Nós temos que dar a chance do órgão ambiental exercer a sua função, licenciar. Então, o Ministério Público não pode antever a decisão do órgão ambiental. Ele não pode antever a concessão ou não de uma licença ambiental. Mas sempre que o órgão ambiental estiver atuando e praticar um ato, esse ato pode ser controlado. O Ministério Público pode participar, sim, desde o início de um projeto, desde o início do processo de licenciamento. Porém, ele só vai poder impugnar cada ato administrativo que for praticado. E, às vezes, esse ato administrativo pode ser impugnado desde o início ou, então, só ao final do processo. O caso específico da região dos lagos da empresa Prolagos era um parceiro privado que começou a atuar exatamente na questão do saneamento. Falando especificamente agora no caso do saneamento. A empresa chegou, começou a cobrar pelo serviço, que parece que não era cobrado, e em algum momento a população reclamou e a empresa não teve a preocupação de consultar, ouvir sociedade, organizações não governamentais ou qualquer outro órgão representante ali daquele grupo. O temor que houve no primeiro princípio é que tudo ia voltar ao capítulo inicial, ou seja, ia perder-se um tempo de atuação que, em tese, é para o saneamento básico, ou seja, é bem intencionado, mas não necessariamente foi bem feito. O caso específico dessa região dos lagos, eu sei que o senhor atua dessa área, o que foi que envolveu a Prolagos? Olha, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, envolvendo 5 municípios, são a área de concessão de serviços de água e esgoto, que a companhia Prolagos ganhou uma concorrência nacional e passou a prestar esse serviço, começou com uma intervenção, uma atuação da empresa absolutamente desconexa das expectativas da sociedade. A empresa começou a realizar projetos, implementar obras, sem que a sociedade participasse e tivesse informações sobre o que estava sendo feito.
No momento que isso é feito, no momento que isso se inicia e a sociedade não tem conhecimento para onde as obras vão, o que está sendo feito, gera um problema de legitimidade. A Prolagos, no início de suas atividades, perdeu legitimidade. Ela não tinha, ao lado da sociedade, o conhecimento do que estava sendo feito. Ela não tinha a percepção por parte da sociedade que ela estava agindo para o bem. Mas, doutor, ela ganhou uma concorrência. Sim. Ou seja, o órgão público tinha pleno conhecimento de que a empresa estava legalizada e estava atuando de acordo com uma demanda do órgão público, no caso das prefeituras ou do Estado. O que a lei sugere? Eu tenho que consultar a população? A lei obriga a consulta à população ou é só uma questão de bom senso? Não. Você, para executar um serviço de saneamento, de abastecimento de água e esgoto, você tem que estabelecer um planejamento. Esse planejamento deve ser feito pelo poder público, consultando a população. Quer dizer, obrigatoriamente. A prefeitura não é plenipotenciária para dizer vamos fazer isso sem consultar a população. A prefeitura não tem esse poder, é isso? De determinar que pode ser feito sem consulta prévia. Se ela o fizer, ela carece de legitimidade. Ela não pode fazer, ela tem que consultar a população, a gestão democrática da cidade, ela tem que participar e ouvir a população sobre os projetos que vão ser implantados, para que haja uma clareza sobre para onde vão ser expandidas as redes de abastecimento, redes de coleta de esgoto. O que aconteceu no caso é que uma concorrência, uma concessão foi feita sem esse planejamento. E no momento que a empresa passa a exercer as obrigações assumidas no contrato, sem que esse planejamento tenha sido feito, ela começa a encontrar problemas. E foi o que aconteceu no caso. Ela teve uma fragilidade na sua atuação porque não existia esse planejamento. Não havia uma diretriz estabelecida junto à sociedade sobre o que deveria ter sido feito. Não havendo isso, ela começa a ter dificuldade. E quando ela pensa em passar a cobrar, quando ela tenta cobrar uma tarifa, que não existia até então, ela vai ter uma série de insurgências, uma série de impedimentos por parte da coletividade, porque eles não tiveram ciência, não participaram, não sabem o que está sendo feito e se recusam a pagar. Então, o que foi feito naquele caso foi uma integração da sociedade com o papel do Ministério Público de mediador, de integrador, junto à empresa concessionária, para que esse planejamento fosse refeito. Esse planejamento fosse refeito com a efetiva participação popular. Esse é um exemplo, como havíamos tratado antes, da execução de projetos, desenvolvimento de projetos sem a informação, sem a participação popular, sem informação ao público. Quando isso acontece, mais à frente vamos enfrentar problemas. Seja uma irregularidade, um desvio, uma fragilidade no licenciamento, seja pela falta de identidade daquela atividade, daquele projeto com a expectativa social, com a demanda da sociedade. Quando isso acontece, uma irregularidade ou a falta de identidade com a demanda social, nós vamos ter entraves, vamos ter embates. E esses embates acontecem pela sociedade por si só, por associações, ou por meio do Ministério Público. E aí o Ministério Público vem ganhar a peste de entrave, aquele que traz problemas e que cria problemas ao desenvolvimento. Não é que ele cria problema ao desenvolvimento, ele está demonstrando, ele está trazendo ao público, levando ao judiciário um problema que ocorreu no início, seja uma irregularidade, seja na falta de identidade e planejamento adequado. Uma empresa, por mais que ela tenha ganho uma concessão e, evidentemente, esteja dentro do processo legal, se ela vai intervir no dia a dia da sociedade, a observação que o senhor faz é perguntar a quem contrata, ou seja, o poder público, se houve uma consulta prévia à sociedade. Se não houve, há grande chance daquela obra ser embargada, é isso? Eu acho que toda empresa, a grande chance de ser embargada é quando você começam a surgir esses entraves. Agora, toda empresa que vai exercer uma atividade especialmente de interesse público, como as obras de saneamento, ela deve, antes de mais nada, no mínimo, fazer uma política de boa vizinhança. No mínimo, se aproximar do destinatário do seu serviço. Qualquer empresa que tenha um cliente quer saber se o cliente está satisfeito. E o cliente da empresa de saneamento é a sociedade em geral. Então, ela tem que se aproximar dessa sociedade, pelos seus comitês, seus conselhos, reunião de associações, identificar essa demanda. E se há uma incompatibilidade no contrato de concessão, porque, antes de mais nada, a empresa tem que cumprir o seu contrato, ela deve conversar com o seu poder concedente, com a sua agência reguladora e buscar os mecanismos mais hábeis e mais ágeis para chegar a um resultado satisfatório. Se ela não fizer isso, os problemas vão surgir. E no caso de saneamento, vai refletir na hora da fixação da tarifa, da cobrança e remuneração do serviço, que é a última coisa que uma empresa pode querer. Eu estou conversando aqui com Murilo Bustamante, que é promotor de justiça, coordenador de meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. A gente volta em instantes para falar
um pouco mais sobre obras de saneamento e como a atuação do Ministério Público ajuda, intervém, enfim, participa do processo.